Oiê, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal, um vídeo diferente hoje. Quero compartilhar com vocês alguns hábitos que eu quero trazer para 2022 e só hoje eu me dei conta que hoje já é dia 21 de janeiro e simplesmente o mês de janeiro sumiu do mapa. Tá, voou literalmente. Bom, primeiro de tudo, desculpem se a luz estiver indo e voltando. O dia hoje não tá muito bonito, tá um tempo de chuva, mas não chove. Enfim, bora lá. Eu tô aqui com o meu caderninho que eu escrevi aqui todos os hábitos e eu espero que esse vídeo sirva de inspiração para vocês adquirir algum hábito novo ou praticar algum hábito que vocês já têm em mente há muito tempo, porque esse é o momento, é agora. Então, uma frase também que eu tô levando bastante pra minha vida: antes tarde do que nunca, né? Então, bora lá pegar um papel e caneta e anotar esses hábitos aí pra gente seguir 2022, meu Deus, pra gente seguir 2022 com novos hábitos ou reestruturar aqueles já antigos, né? Bora lá. Bom, o primeiro hábito é uma coisa que tem pego assim comigo desde os últimos 3 meses de 2021, que é a comparação. Eu tenho me comparado, assim, tanto pessoalmente quanto fisicamente, quanto casa, muita coisa assim, eu tenho me comparado muito e isso tem me feito muito mal. Inclusive em janeiro eu falei, não gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso daqui. E finalzinho de dezembro eu dei uma limpada boa no meu celular, nas minhas redes sociais, que no momento eu acho que é o ponto mais forte assim que a gente para. Por exemplo, se você tem 5 minutos ali, você vai parar e vai pro Instagram, pro YouTube, pro Facebook. Inclusive o Facebook eu já cancelei do meu celular. E eu ficava ali, gente, que pessoa, ela faz muitas coisas, que não sei o que. Aquela comparação que a gente já sabe que acontece naturalmente, vamos dizer assim, mas que nesses últimos meses no meu pessoal tava muito forte. Então é uma coisa que eu decidi para 2022 parar de fazer comparações de qualquer modo, parar de comparar. Parar de comparar? Parar de fazer comparações. O hábito número 2 é um hábito assim que eu venho lutando, mas assim, tem muito tempo. Quem já me acompanha aqui sabe que eu tenho esse hábito, que eu falo desse hábito sempre, mas que eu fico assim, pulando, que é o hábito da leitura. Eu amo ler, mas gente, eu não sei o que acontece, eu fico ali bloqueada. Eu simplesmente paro de ler, esqueço da vida. Quando eu vou ver, eu falei, gente, eu tenho 5 livros na metade pra ler e não consigo. Mas esse é um hábito que eu tô assim, tentando trabalhar, tentando trabalhar, que é o hábito da leitura. Então eu preciso ler mais e vamos ver se esse eu acho que vai ser o particular dos meus hábitos. Eu não quero colocar tipo números, eu quero ler 50 livros nesse ano. Eu quero praticar mais a leitura, tanto de livro quanto de jornal, essas coisas. Praticar a leitura, né, de um modo geral. Então vamos torcer para que esse ano vai, porque nossa, eu acho que já tem uns 2, 3 anos que eu tô fazendo aí praticar mais a leitura e a leitura nunca sai. Começa assim, mas é um pouco mais lento e eu não engreno assim, eu pego um livro e termino de ler em uma semana. Mas enfim, vamos ver se agora sai. Hábito número 3, que meio que complementa o número 1, que é fazer um detox nas redes sociais. Na verdade, eu já comecei, né, tirando o Facebook, e no finalzinho de dezembro, no comecinho de janeiro também, eu fiz, assim, uma limpa no meu Instagram. E eu vi, assim, que eu tava seguindo pessoas por seguir, por ficar ali, sabe, admirando e fazendo sempre comparações, e eu decidi parar de seguir essas pessoas. Inclusive eu deixei de seguir muita gente, e isso tem que ser normal, porque você ficar ali seguindo uma pessoa que não te faz muito bem é um problema que a gente não consegue enxergar esse problema, mas que quando você parar pra pensar, você fala, não é que a pessoa pode estar ali fazendo de propósito,
mas é uma coisa com você mesmo. Então se aquela pessoa que você assiste não te traz boas coisas, não te traz bons sentimentos, não faz bem pra você, é muito melhor você parar de seguir a pessoa de boa, sem muito estresse, do que ficar ali corroendo aquelas coisas e ficar inserindo aquele conteúdo que não te faz bem. Quarto hábito, beber mais água. Inclusive eu comprei essa garrafinha aqui no IKEA, na IKEA, eu nunca sei o gênero. Comprei, eu acho que ela é 1 litro e eu tenho bebido bastante. E gente, assim, é uma coisa muito maravilhosa, porque você só consegue entender, porque todo mundo fala, beber água é bom, beber água é bom, beber água é maravilhoso, bebam água. Só que você consegue entender realmente quando você bebe água, quando você vê as mudanças no seu corpo. E assim, muito maravilhoso. Eu tenho tipo um botão de start, sabe? De iniciar. Então se eu apertar aquele botãozinho ali, ou seja, começar a beber água de manhã até a parte da tarde, no outro dia eu posso não lembrar, mas eu vou ficar com muita sede. Então aquilo ali já vai puxando e já vai meio que como um lembrete para beber mais água. Então, bebam água. Número 5, eu tô assim, indo e voltando, que é fazer atividades. Eu comecei na minha caminhada, só que, gente, eu não tava aguentando o frio. Inclusive, agora eu preciso comprar roupas mais quentinhas, mais adeptas, enfim. Preciso estudar mais português também, mais pro frio, porque eu tenho leggings, eu tenho blusa, mas, gente, é muito ruim, muito desconfortável ter que caminhar. Outro dia eu fui caminhar, tava fazendo -1 grau e eu tava, tipo, congelando. Mas, enfim, praticar mais atividades físicas, e eu tô fazendo algumas aeróbicas em casa também, então tá já encaminhado esse hábito. Número 6, sempre falando de celular, rede social, é evitar celular em certos momentos. Principalmente hora de janta, aqui em casa já é tipo proibido, oficial. Hora de jantar, ficar ali com o celular. Eu acho que é meio chato também, né? Você tá ali com a pessoa e o celular ali batendo. Então, evitar celular em certos momentos, principalmente quando a gente estiver entre amigos. Enfim, esse é um hábito que eu acho que deveria nem ser um hábito assim. Eu preciso não ficar com o celular. Já tinha que ser uma coisa automática, né? Mas enfim, botei aí pra dar uma energizada a mais. Número 7, gastar mais consciente. Mesmo que ultimamente eu posso ser 100% falar isso com toda a tranquilidade do mundo, que eu tô gastando bem mais consciente do que antes. Antes eu era assim, muito compulsiva. Eu vi uma coisa, já queria comprar, tipo, eu preciso daquela coisa. Chegava em casa, colocava ali em cima da mesa, em cima de qualquer lugar, e deixava. Ou seja, não era uma coisa que eu estava precisando, que eu estava querendo, assim, desejando com muito desejo. Então agora eu tô bem mais tranquila com essas coisas, e eu coloquei ali só pra dar mais uma reforçada e mais uma averiguada nesse meu gastar e tentar gastar mais consciente. Número 8, alimentação mais saudável. Bom, essa é uma coisa que é assim, que eu tenho que trabalhar muito, porque é uma coisa mais difícil. Na semana até que a gente fica mais regradinho, mas chega fim de semana a gente assim, solta os cachorros e a gente dá uma, como que fala, uma escorregada, né? Mas eu acho que eu sempre tive essa coisa do equilíbrio também. Então se eu como regradinho eu não tô dizendo de fazer dieta, tá? Eu tô falando mais mesmo da coisa de ter uma alimentação um pouco mais saudável. Apesar também que a gente não é que come tanta besteira assim. A gente, assim, em particular, porque eu tenho o paladar muito infantil. Então, eu sinceramente, eu como mais doces do que a Alice. A Alice não é tão fã, assim, de doces, e eu como muito mais doce do que ela. Então, assim, eu tenho que dar... na verdade, esse alimentação mais saudável é pra mim mesma, no sentido de paladar infantil. Ter um pouco mais de equilíbrio com doces, chocolates.
todo esse mundo de paladar infantil. Número 9, pra fechar, é uma coisa que a gente já pratica há muito tempo, muito tempo. Eu, sinceramente, pratico isso desde quando eu me entendo por gente, que é acordar cedo. Eu nunca fui de dormir, tipo, até 10 horas da manhã. Se um dia eu dormir até umas 10 horas, vocês podem ter a certeza absoluta que eu estou muito doente. Eu tenho pavor de ficar na cama até mais tarde. Eu acho que eu tô perdendo muito do meu dia. Eu acho que eu tô perdendo tempo de fazer muita coisa. E a nossa rotina já em si, a gente acorda todos os dias 6h20. Eu até tentei acordar 5, 5h30. No meu caso, no meu viver do dia, não tem a necessidade de todos os dias eu estar acordando às 5 horas, 5h30, enfim. Se fosse uma coisa assim que, meu Deus, durante o dia eu não vou ter tempo pra nada, então eu vou acordar 5 horas pra ter 1 hora a mais pra poder fazer outras coisas. Mas graças a Deus, trabalhando em casa, fazendo as coisas em casa, eu tenho meu tempo regradinho. Só que assim, passou de 6h20, já é assim, um outro caso. Eu não consigo acordar mais tarde do que isso. Inclusive, essa semana eu tenho acordado às 6 horas, porque o meu corpo já tá acostumado, então ele acaba acordando sem despertador, porque o celular do Luca toca todos os dias às 6h20. Eu acho que acordando cedo meu dia rende demais, então é uma coisa muito boa. Inclusive essa coisa dos acordar às 5 horas pode ser um benefício para quem tem o dia, como eu falei, muito corrido, que tem 1000 coisas para fazer, no senso que trabalha fora, chega em casa e ainda tem que fazer as coisas, arrumar. Eu acho que esse período da manhã, tipo de 5 às 6 ou de 5 às 7, seria um período mais pessoal pra gente fazer coisas pro nosso bem. E é isso que eu faço, porém depois das 7, que eu já despachei todo mundo, todo mundo sai de casa e eu fico mais tranquila. Bom, esses são os hábitos que eu quero continuar, que eu quero trazer para 2022. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Anotem aí os hábitos que vocês querem trazer, continuar fazendo para 2022. Aproveita e mencione um deles aqui que eu fiquei curiosa, que eu quero saber também, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrita. Big beijo, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau!